Fala galera, tudo bem? Professor Jean falando. Como vocês já sabem, né, nós já estamos em processo de adaptação para essa nova realidade imposta pelo vírus. Então, a nossa ferramenta de trabalho hoje, ela vai ser digital, né, uma plataforma online. Por conta disso, eu vou estar disponibilizando minhas aulas, algumas discussões em forma de vídeo para vocês estarem acessando ao decorrer desse tempo. E as ferramentas, qualquer ferramenta, na verdade a gente vai poder estar utilizando, né? E-mail, WhatsApp, se vocês tiverem dúvidas, a gente pode transformar esses locais em fóruns de discussão, beleza? E como eu já passei para vocês em sala, quando a gente estava tratando da disciplina de cinesiologia e biomecânica em si, eu falei que estaria fazendo também uma revisão do estudo da anatomia do aparelho locomotor, porque eu senti necessidade e é muito difícil a gente compreender o conteúdo da biomecânica em si e da cinesiologia se a gente não tiver um embasamento sólido dos componentes do aparelho locomotor, beleza? Então eu vou estar fazendo a introdução bem rápida, muita coisa a gente já viu na sala sobre a anatomia do aparelho locomotor, os termos, os planos discorporais que a gente já discutiu, já utilizou, já aprendeu em sala, para depois a gente estar se aprofundando mais um pouquinho no estudo desse conteúdo, tranquilo? Bom, para que a gente compreenda a anatomia do aparelho locomotor, a gente precisa entender que, na verdade, estudar anatomia é estudar o corpo em partes, corpo segmentado. E quando a gente fala de anatomia do aparelho locomotor, na verdade a gente está incluindo dois sistemas de estudo, dois sistemas de funcionamento, que são sistemas que nos dão a capacidade de se locomover, já que o aparelho locomotor, a principal função é permitir o deslocamento, a locomoção dos nossos segmentos. Então, o estudo anatômico, vocês já viram em outras disciplinas, tenho certeza, que tem como conceito o estudo em partes, né? A anatomia é uma anatomia sistêmica e conceitualmente a própria nomenclatura, o próprio nome, a origem do nome, diz que é você cortar e dividir em partes para facilitar o entendimento, facilitar o estudo. E o aparelho, quando a gente se refere a um aparelho, seja ele qual for, na verdade é a união de sistemas fisiológicos que trabalham de forma mais próxima, de forma mais conjunta, para poder desempenhar determinada função. Por exemplo, o aparelho cardiorrespiratório. O aparelho cardiorrespiratório é a união do sistema respiratório, do sistema ventilatório com o sistema cardiovascular. Então esses sistemas, eles atuam em conjunto, principalmente para captar, como é que eu posso dizer, captar o oxigênio atmosférico e conduzi-lo até a célula, através da corrente sanguínea. Então essa é a função básica do aparelho cardiorrespiratório. Já o aparelho locomotor, como ele tem função básica de deslocamento, a gente precisa estudar as partes que permitem que ocorra esse deslocamento. Então com isso a gente tem um sistema muscular, que é um sistema ativo no nosso corpo. O nosso movimento ele só é capaz de acontecer graças à ativação do sistema muscular, junto com o sistema esquelético, que é o estudo dos nossos ossos, das nossas estruturas, um estudo mais morfológico. E a gente diz que esse sistema esquelético é um sistema passivo, ele sozinho ele não consegue desempenhar, na verdade nenhum dos dois sozinho consegue desempenhar, mas a ação ativa é muito mais do sistema muscular. Além disso, a gente tem o estudo da artrologia, que são os estudos das articulações. O nosso movimento, como a gente já discutiu em sala, é um movimento do tipo angular. Você só consegue desempenhar bem a nossa capacidade funcional se existe movimento articular, movimento angular.
Então a gente vai precisar, obviamente, de duas partes fixas, né, e um fulcro, um eixo, que no nosso corpo ele é dado como uma articulação, beleza? Então, o corpo ele é dividido em algumas partes para que possa facilitar o nosso entendimento. Mais à frente a gente vai ver que, no que se refere ao sistema esquelético, a gente tem uma divisão muito clara, que é de esqueleto axial e esqueleto apendicular. E essas estruturas, esses dois esqueletos, eles são unidos por cinturas de união, que permite a união dos dois esqueletos, que é, no caso, a cintura escapular e a cintura pélvica. Mas essa discussão a gente vai ter um pouco mais à frente para que vocês possam entender. De antemão a gente pode definir essa divisão estrutural do nosso corpo em cabeça, né, com o crânio e a face, o pescoço, o tronco, que inclui o tórax, o abdômen e a pelve. Toda essa estrutura aqui, no que se refere à parte óssea, seria o esqueleto axial. E os membros, membro superior, com braço, antebraço e mão principalmente, incluindo a articulação do ombro, que é o link, e membros inferiores com quadril, coxa, perna e pé, né? O quadril seria também o ponto de união das estruturas, né? Do tronco com os membros inferiores, assim como o ombro seria o ponto de união do tronco com os membros superiores. Bom, todo estudo do movimento, como a gente já viu em sala, ele parte de uma posição de referência, né, que no nosso caso é a posição anatômica. Então sempre quando a gente vai discutindo um movimento, a gente precisa entender de que ponto esse movimento partiu. Qual é o ponto de referência? A gente precisa adotar um ponto de referência para a gente poder identificar se existiu um movimento ou não em relação a esse ponto de referência. Então o estudo ele precisa tomar como base a posição anatômica para a descrição desse indivíduo e a descrição do movimento desse indivíduo. Como a gente já fez em sala, a gente já posicionou na posição, já colocou a galera lá em posição anatômica para a gente poder perceber como é que funciona. E seria com corpo ereto, membros superiores pendentes naturalmente, adjacentes ao corpo, de cada lado do tronco e com as palmas da mão voltadas para frente, isso é importante. Membros inferiores estendidos, unidos, com os pés juntos e acolados e com as pontas dos dedos também dirigidos para adiante. E o olhar fixo em direção ao horizonte. Esse aqui seria o nosso ponto de partida para todo o estudo do aparelho locomotor e posteriormente para o estudo cinesiológico e biomecânico do movimento. Bom, para que a gente possa se localizar no estudo biomecânico e cinesiológico, existem alguns termos, algumas terminologias que precisam ser aprendidas, memorizadas, para vocês possam compreender o estudo biomecânico e poder discutir, analisar, comparar, poder se localizar nesse estudo biomecânico. Então, existem alguns termos apropriados que são pertinentes ao aprendizado. Todos esses termos a gente já viu em sala, já mostrei em sala nas primeiras aulas, né? Mas vale a pena reforçar. A gente tem a posição direita, esquerda, anterior ventral, que é o situado para frente. A gente tem posterior dorsal, situado na parte de trás. Então sempre são termos comparativos. Por exemplo, o que é mais anterior? O que é mais anterior? Deixa eu ver um exemplo que eu posso dar em relação a sistema esquelético, que é o que a gente vai ver, né? O que é mais anterior, o osso nasal ou o osso occipital, né? Obviamente seria o osso nasal.
superior cranial, o que está mais voltado para a cabeça, né, um pouco mais alto. Inferior caudal, que está relativamente mais baixo em comparação a outra estrutura. Superficial externo, que está mais próximo da superfície. Profundo e interno, que está mais afastado mais profundamente em relação às estruturas superficiais. Proximal, isso aqui é importantíssimo, que a estrutura que está mais próximo utilizando como referência, né, a posição anatômica, o que está mais próximo do centro do corpo, né, da parte estrutural central do corpo. A gente pode utilizar ali o tórax como ponto de referência, por exemplo. Então, se eu desse um exemplo, o que é mais proximal, né, o fêmur ou a fíbula, né, seria um exemplo. Então, o que está mais próximo do centro, o fêmur seria mais proximal, beleza? Então, voltei aqui, né? Intermédio é situado entre uma estrutura média e outra lateral. Homolateral está do mesmo lado e contralateral de lados opostos, tranquilo? Então aqui é só uma ilustração para a gente poder compreender melhor, utilizando as setas, né, superior, inferior, o que é mais distal, o que é mais proximal, está mais próximo, posterior, anterior, beleza? Por movimento, lembrando que a gente sempre tem a existência de um eixo, de um fulcro, que é sempre perpendicular a um desses planos. Vocês vão lembrar do que a gente fez na sala nesse momento, né? Então a gente tem, por exemplo, os movimentos de abdução, né, acontecendo no plano coronal, os movimentos de abdução, e com eixo antero-posterior, de forma perpendicular a esse plano. A gente tem, por exemplo, o movimento de flexão e extensão acontecendo no plano sagital. E graças à presença de um eixo látero-lateral, né? Por exemplo, o movimento de flexão e extensão do joelho, ele acontece nesse plano sagital, e o eixo que permite esse movimento, ele é no sentido látero-lateral. E a gente tem um plano transversal, que o plano divide o corpo em porção superior, inferior, como já foi dito. A gente tem movimentos que acontecem dentro desse plano, que são os movimentos de rotação interna, rotação externa, graças à presença de um eixo que vem de cima para baixo, que é o eixo crânio-caudal. Tenho certeza que vocês já absorveram isso, essa é uma revisãozinha básica, porque tudo isso a gente já vivenciou de forma prática na sala de aula. E aí, como eu já expliquei, o plano de sagital, ele divide o corpo em metade direita e esquerda. O plano sagital para mediano divide o corpo humano em parte direita e esquerda, na verdade está repetindo. O plano frontal e coronal divide o corpo humano em partes anterior e posterior, e o plano transversal divide o corpo humano em parte superior e inferior. Bom, galera, essa é a nossa primeira revisão básica para a gente iniciar de fato o estudo da anatomia do aparelho locomotor. E eu tenho certeza que devagar, mas com muito foco, muito objetivo, a gente vai conseguir absorver o conteúdo para que a gente possa colocá-lo em prática, né, de forma prática na sala de aula, assim que a situação nos permitir. Tranquilo?